Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Está começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e no programa Eclésia, nesse horário, estamos acostumados a discutir diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje é um daqueles temas muito legais da gente conversar. É um tema que já esteve aqui no programa Eclésia em outras ocasiões, mas a gente não se cansa de falar dela. Acho que você já entendeu, estou falando da Sempre Virgem Maria, né? Nossa querida Mãe Santíssima, e que vamos falar de um aspecto lindo aqui para nós brasileiros, que é da padroeira do Brasil. Vamos lembrar um pouco as histórias, os pormenores da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, entendendo um pouco mais a história, né? Os fatos. Mas eu já sei tudo sobre Nossa Senhora Aparecida. É verdade, mas vale a pena, assim, num momento como hoje, a gente reunir, compilar as informações para ficar bem clara e que a gente conheça mais a nossa história, que envolve todos nós brasileiros, da nossa querida padroeira. Esse, então, é o assunto do programa Eclésia de hoje, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a nossa padroeira do Brasil. Padre Guido Motinelli, boa noite, é sempre bom conversar sobre Nossa Senhora. Boa noite, diácono Érico, boa noite, prezados amigos e telespectadores. Não somente é sempre bom falar e conversar sobre Nossa Senhora, mas sentir a sua presença dentro de nós. Ela que faz questão de nos acompanhar, foi ela que nos deu Jesus, né? Portanto, nós não teremos palavras suficientes para manifestar, em primeiro lugar, a alegria e a gratidão de ter Maria como nossa mãe. E depois, uma mãe só quer o bem dos seus filhos. Cabe a nós dar a ela uma bela resposta de adesão, certo? Para que possamos responder plenamente às expectativas dela, que quer de cada um de nós a santificação no pleno respeito do lugar e do status nosso profissional. Digamos logo, Nossa Senhora Aparecida é a nossa mãe de casa. Não há nenhuma casa no Brasil que não tenha uma imagem de Nossa Senhora, porque como é importante receber uma orientação e uma bênção, certo? E uma proteção da parte da Mãe de Deus, chamada assim porque ela gerou Jesus na natureza humana, e que mantém a sua palavra de cuidar da humanidade inteira até a consumação dos séculos. É verdade, é um assunto que a gente fala com orgulho, né? A gente está em casa quando a gente fala sobre Nossa Senhora Aparecida. Todos os brasileiros, né, nós temos um respeito imenso por Nossa Senhora sobre esse título da Conceição Aparecida, que no programa de hoje, portanto, a gente vai relembrar desses detalhes. Mas antes, Padre Guido, eu gostaria, antes da gente entrar aqui nos detalhes relacionados a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sempre lembrando, né, vamos entender por quê no programa de hoje, né? Por que tem esse título dessa maneira? Bom, o culto à Virgem Maria, Padre Guido, logo de cara, eu vou entrar nesse assunto que eu sei que é um pouco polêmico, mas é um assunto muito recorrente aqui no programa Eclésia. As pessoas sempre têm muitas dúvidas. Quando a gente publica algum vídeo relacionado na internet, muitos não entendem, especialmente os protestantes, né? O católico, ele adora a Virgem Maria, mas nós devemos adorar só a Deus? Essa é a primeira pergunta. Sim. E depois, para que o telespectador entenda de uma vez por todas, o culto à Virgem Maria tem alguma base bíblica, Padre Guido? Certo. Em primeiro lugar, meus amigos, a adoração é exclusiva para Deus. Deus deve ser adorado. E somente Deus. Ninguém tem este título deste culto. Os demais santos, inclusive Nossa Senhora, têm um culto chamado de veneração. Seja uma veneração, digamos assim, básica, como também uma veneração num nível um pouco mais alto, mas sempre veneração. Usando agora os termos litúrgicos de origem grega, o culto de adoração para Deus é chamado de culto de latria, uma palavra grega, latria, adoração, é exclusivo, repito, para Deus. O culto para os santos é chamado de dulia, é um culto de veneração, não de adoração. Por isso podemos responder para qualquer pessoa que nos critica que nós não adoramos os santos, mas veneramos os santos.
E entre os santos destacamos Nossa Senhora com um culto sempre de veneração num grau superior, que chama-se em língua grega hiperdulia. Portanto, temos o culto de latria, adoração exclusiva de Deus, hiperdulia, veneração maior para Nossa Senhora, culto de dulia, veneração para todos os santos. Quando alguém, de maneira errônea, presta o culto de latria a algo ou alguém que não seja Deus, justamente aí se incorre o pecado da idolatria, né? Ou seja, é prestar o culto de latria a um ídolo. Por isso, sim, caracterizaria idolatria. Por exemplo, o que aconteceu no Antigo Testamento, Moisés, logo após aquele período que ele subiu até a montanha, recebeu a tábua dos 10 mandamentos, quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar, para aplicar o culto de latria a um bezerro de ouro. Aí sim se trata de um pecado de idolatria, o pecado de latria a um ídolo, né? Veneração e adoração, há diferença, porque muitos também vão dizer assim, ora, mas na prática não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Um herói de guerra, por exemplo, de uma nação, quando ele volta da guerra, e que ele sobreviveu e ele conseguiu o desempenho correto que se esperava dele na guerra e tudo mais, ele vai receber a veneração popular devido aos seus feitos pela pátria. Mas aquele herói de guerra não será colocado no lugar de Deus. Então ele recebe uma veneração popular porque foi um herói, alguém a ser imitado, alguém com virtudes heróicas no que diz respeito à sua atividade militar, o seu serviço à pátria, mas não é colocado no lugar de Deus, né? Portanto, há diferença sim, a adoração é aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Agora, a simples veneração, o respeito é alguém que, como nós, um dia, nós que aqui estamos, um dia os santos estiveram, e aonde eles estão, nós queremos chegar lá, né? Portanto, prestamos um culto de respeito, né, de admiração e de alguém que viveu realmente a sua missão evangélica e na qual é um espelho e um modelo para todos nós. Tá certo, Padre Guido? Mais ou menos por aí? Perfeito, né? É interessante esta sua colocação para uma reflexão muito mais profunda ainda. Se nós definimos que somente Deus deve ser adorado para evitar exatamente qualquer forma de idolatria, olha que este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é um motivo de um questionamento e de um discernimento constante, porque hoje se pode correr o risco de dar um culto desnecessário a tantas coisas, como também a tantos objetivos que, na verdade, não são prioritários. Por isso, né, pode ser, por exemplo, um exagero a apreciação de um esporte, de um capítulo da novela, de uma alimentação, de um carro, de um calçado no última moda, etc. E talvez para todas estas coisas estamos dando uma atenção, um cuidado e até gastando, inclusive, de uma maneira desnecessária. É a forma, digamos, sutil de desviar o nosso culto para Deus. Por isso é um exame de verdadeira consciência para colocar tudo no seu devido lugar. Gente, amar a Deus porque Deus deve ser adorado. Entraria nesta página, o senhor acenou muito bem, também a respeito dos cultos às imagens, porque tantas vezes nós usamos a imagem, carregamos conosco sempre a fotografia da mãe, da esposa, dos filhos, de alguém querido da família, mas alguém pode dizer, não é proibido fazer qualquer imagem, não é bem assim. Não se trata de proibição, só que a imagem também desperta o culto de veneração, de amor, de afeto. Vendo a imagem da esposa, de alguém da família, estou dirigindo um carro, procuro ser um pouquinho mais prudente, digamos assim. Tem sempre uma bela finalidade, mas não se trata de culto de adoração. Basta lembrar aqui, para a gente dar sequência, Padre Guido, que no livro do Êxodo, o próprio Deus, que proíbe o culto aos ídolos, ordena que faça 2 imagens de querubins, quando ele orienta como deveria ser feito a Arca da Aliança. Então, como é que Deus, que pode proibir algo,
3 páginas depois na Bíblia, ordena que se faça. Deus não é maluco, né? Então, há uma diferença gigantesca do culto que a igreja presta aos santos do que os cultos que alguém prestaria a um ídolo, alguém que é colocado no lugar de Deus para ser adorado. Não é isso, Padre Guido? Exato. Sua colocação, eu tenho presente na minha memória até as citações. Pode conferir no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o capítulo 20, versículo de 1 a 5, que apresenta o fato de não reproduzir imagens, etc. Mas, como o senhor falou, virando 3 páginas, capítulo 25, versículo 17 a 20, é o mesmo Deus que diz, façam querubins, isto é, anjos de ouro. Portanto, Deus não está contra a imagem, mas é contra o culto errado às imagens. Aqui sim, repito, todas as imagens dos santos devem ser venerados, como também as estátuas, etc., ao passo que de Deus existe o culto de adoração, em língua grega, dulia, adoração pura para com Deus. Lembrando, latria, né, a adoração, dulia, veneração, e para Nossa Senhora, hiperdulia, que é um grande respeito. Um grau de superior à dulia, mas não é adoração, é sempre veneração. Padre Guido, para a gente encerrar esse assunto, a gente falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Sim. O culto a Nossa Senhora tem um embasamento bíblico? Sim. Aliás, toda a nossa fé em Nossa Senhora tem embasamento bíblico, seja no Antigo como também no Novo Testamento. E, além disso, também tem embasamento no magistério da Igreja, além da tradição também da cristã. Por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, já anuncia, cerca de 700 anos antes de Jesus, que uma virgem irá dar à luz um filho que chamará de Emanuel, isto é, Deus conosco. Já estamos com esta profecia do profeta Isaías, certo? No Novo Testamento temos várias aparições de Nossa Senhora que ocupam as primeiras páginas da nossa fé. O arcanjo Gabriel, que anuncia o mistério da encarnação e a maravilhosa resposta de Maria, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E a partir daquele instante, o verbo de Deus começou a formar-se na natureza humana no seio de Maria. Só virar depois uma página e chegar a uma visita que Maria faz para sua parente Isabel, mãe de João Batista, que estava no 6º mês de gravidez, e Isabel, quando dá o abraço a Maria, diz, o que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visita? Quem é que tinha falado para Isabel que Maria, que devia estar com 15, 16 anos de idade, era a mãe do meu Senhor, somente o Espírito Santo. Portanto, a nossa fé em Maria é baseada exatamente na estrutura da Bíblia Sagrada, no magistério da Igreja, e demonstra a sua colocação para deixar bem claro também que nos 2000 anos de história, a Igreja pronunciou 4 grandes verdades de fé, na qual acreditamos plenamente. Maria, Mãe de Deus, Maria sempre Virgem, Maria Imaculada Conceição, Maria Assunta ao céu em corpo e alma. O magistério da Igreja pronunciou estas grandes verdades nas quais nós acreditamos plenamente, porque o Papa falou como autêntico vigário de Cristo na terra, como se diz em língua latina, falou ex cátedra, com a autoridade de vigário de Cristo. E essas 4 verdades de fé relacionadas a Nossa Senhora têm um profundo embasamento bíblico, como o Padre Guido já explicou. Nossa Senhora é a mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? Ao Apocalipse, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Nós temos então em Nossa Senhora, durante todas as Sagradas Escrituras, diretamente ligada à própria Virgem Maria ou uma alusão a ela, como a primeira vez que aparece justamente essa mulher na Bíblia, da hostilidade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Né? Quem é a descendência da mulher? O próprio Cristo. Né? Depois nós vemos justamente nas bodas de Caná, no início da vida pública de Jesus, Jesus diz, mulher, ainda não chegou a minha hora, mas ele obedece e faz um milagre. Depois no alto da cruz, Jesus diz ao seu discípulo amado que estava ali ao lado de Nossa Senhora,
mulher, eis aí a tua mãe, e também eis aí o teu filho, se dirigindo ao próprio discípulo São João. E depois, no próprio Apocalipse, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, outra figura que a gente pode entender da igreja e também da Virgem Maria, que é justamente filha dessa igreja. Então, nós estamos num campo seguro, o culto a Nossa Senhora é extremamente bíblico e querido por Deus. E aí, na história da humanidade, num país da América do Sul chamado Brasil, no ano de 1717, ocorreu um fato interessantíssimo, né, Padre Guido? Perfeito. Que naquela ocasião, em 1717, uma espécie de governador da época, ele chamava Pedro Miguel de Almeida, né, do jeito que o Brasil era governado na época, esse governador foi até a cidade de Guaratinguetá, Pedro Miguel de Almeida, portanto, iria fazer um evento importante na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, mais precisamente no Vale do Paraíba. Esse nome, inclusive, dá por causa do Rio Paraíba, que tem nessa região, né, do estado de São Paulo. Caminho para o Rio de Janeiro, né, quem está na cidade de São Paulo que vai para o Rio de Janeiro passa pelo Vale do Paraíba. E na cidade de Guaratinguetá, portanto, o governador Pedro Miguel de Almeida iria ter um almoço de confraternização importante naquele período. Mas, Padre Guido, para ter um almoço de gente importante, precisava ter uma comida gostosa. Estamos bem na beira do Rio Paraíba do Sul, né? E sabemos que os pescadores, apesar da boa vontade, não apanharam nenhum peixe, né? E justamente eles foram pescar por ocasião desse almoço, exato, né? Para acolher bem, né? Também com uma ótima refeição, produtos do lugar, ambiente. Mas, de repente, mesmo com um pouco de desespero, eis que nas redes se encontra um material meio estranho, um pedacinho de um corpo, digamos assim, de porcelana, né? Mais uma vez lança nas redes, como sabemos toda a história, que 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. É o nome dos 3 pescadores, né? Só relembrando, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Certo. E sabemos que praticamente em 2, 3 pedacinhos aparece uma imagem de Nossa Senhora, morena, talvez um moreno claro, aparentemente grávida, e de repente, logo em seguida, uma pesca milagrosa de peixes, né? Dá de pensar logo um paralelismo com o Evangelho, né? Quer dizer, depois que eles encontraram a imagem e também a cabeça da imagem que encontraram separado, aí sim eles conseguiram pescar os peixes para valer. Perfeito, parece como uma prova da parte de Deus, olha que você acaba de ganhar alguma coisa que ficará marcado para sempre na história do Brasil. Certo? Lembramos aquela passagem do Evangelho de São João, quando os apóstolos trabalharam a noite inteira e Jesus mandou lançar as redes. Certo. E Pedro respondeu, mestre, labutamos a noite inteira e não apanhamos nenhum peixe, mas sendo que você que está falando, nós vamos lançar novamente as redes e acontece um milagre. Um milagre, o que sim, vale a pena dizer, sempre um milagre é a recompensa da fé. Tantas vezes o mesmo Jesus, curando pessoas doentes, usa esta expressão, tua fé te salvou. E aqui, gente, acabam de encontrar esta imagem de Nossa Senhora Aparecida e logo em seguida uma pesca milagrosa. É claro que ninguém ficou sem comentário. Todo mundo disse, mas como pode explicar uma coisa? Trabalhar outra vez o dia inteiro. E no final tinha até um bom peixe, mas se apresenta esta imagem. E aí na casa do Felipe Pedroso, ele encontrou um pequeno oratório, digamos assim. Quer dizer, o primeiro lugar que aquela imagem encontrada nas águas do Paraíba ficou, vamos dizer assim, num lugar de honra, num pequeno oratório, como o senhor disse, foi na casa do próprio pescador Felipe Pedroso. Exato. E parece que ficou lá por 15 anos, Padre Guido. Por 15 anos. Você imagina, não existia energia elétrica e, naturalmente, até as velas acesas na frente acabavam até escurecendo um pouquinho mais até a mesma imagem. Né? O senhor falou agora há pouco, desculpe interromper o senhor, que se trata de uma imagem onde Nossa Senhora está representada grávida. Sim. Isso era uma coisa comum da época, Padre Guido? Olha, vamos dizer o seguinte, esta imagem na história até da arte
comprova que estava imitando um estilo tipicamente português. E, inclusive, no Portugal, a arte sacra representava frequentemente a imagem de Nossa Senhora, certo? Grávida. Daí que vem, então, o título de Nossa Senhora Conceição, da Conceição? Da Conceição, vem daí, exatamente. Portanto, se trata de um estilo comum da época, onde Nossa Senhora está grávida, por isso Nossa Senhora da Conceição. Isto é, era comum lá no Portugal entregar aos cuidados de Nossa Senhora grávida, né, a gravidez das mulheres, para que tudo pudesse correr bem, e o bebê que um dia viria ao mundo, viria com boa saúde, etc. Né? É interessante que, diante deste pequeno oratório, na casa do seu Felipe Pedroso, começavam a chegar as pessoas, porque a caravana com aquele homem, Pedro José de Almeida, que era o governador de São Paulo, certo. Né? A caravana continuou a sua viagem. Mas o povo ficou lá e todo mundo estava curioso para conhecer, para ver de perto esta imagem. Aliás, começavam, diácono Eric, os primeiros sinais também da proteção de Maria. Isto é, pessoas que faziam um pedido, gente que com muita humildade apresentava também necessidade de uma presença de Deus para solucionar os problemas de casa, ou porque tinha um doente dentro de casa, e aconteciam as primeiras graças. As pessoas chegavam, aproveitando até do rio ao lado, faziam até um bom trajeto para chegar, para ver de perto esta estátua, esta estatuína. Até o padre se interessou. Aí começaram a pensar em fazer um outro lugar, porque ali já estava ficando muito pequeno. Exato, estamos no município de Guaratinguetá, né? Certo. É bem perto da atual cidade de Aparecida. Tem o nome Aparecida. Foi dado pela devoção do povo. Isto é, uma maneira com a qual Nossa Senhora se manifestou. Porque não temos na história de Aparecida uma expressão de Maria. Temos tantos santuários ligados a aparições, a ordens, inclusive. Olha, gente, aqui na América do Sul, por exemplo, na América temos episódio de Guadalupe, onde lá no alto do monte, já no ano 1530, Nossa Senhora apareceu a um índio, Juan Diego, que hoje é santo, dando ordem, quero que se faça uma igreja, vai falar com o bispo, etc. Aqui não. Não temos palavra de Nossa Senhora. Não se trata, portanto, de uma aparição mística, né, Padre Guido? Não é mística, mas ela é uma das tantas maneiras, não vamos nunca colocar limites a Deus, é uma maneira através da qual Maria mostra a sua presença, e olha, gente, a distância de 300 anos, 302 anos, né? Gente, não temos palavras para justificar essas expressões. O Brasil inteiro corre aos pés de Maria. E ninguém volta para casa dizendo que perdeu sua viagem. Todos recebem um benefício, todos são acolhidos por Nossa Senhora. Ela, como verdadeira mãe, escuta todas as nossas invocações. Gente, deixamos de lado, digamos assim, tantas formas de manifestar o amor, até tantas promessas que se fazem. Bom, mas o que está de pé é exatamente o fato que o povo brasileiro se sente filho de Nossa Senhora, verdadeiramente devoto de Maria, e faz de tudo para viver em companhia de Nossa Senhora. Bom, 1717, o ocorrido, então, do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba. 1743 é uma data importante, pois foi nessa data que um padre jesuíta chamado José Alves Vilela documentou tudo o que estava acontecendo naquele período, por escrito, né, Padre Guido? Na verdade, são dois documentos. Um de 1743, do padre José Alves Vilela, e outro de 1757, de um outro padre também de nome João de Moraes, que também documentou tudo. Ambos jesuítas, né, Padre Guido? Exato. O primeiro documento encontra-se no arquivo da atual Basílica Antiga. Certo. E o segundo está no arquivo da Casa Geral dos Padres Jesuítas. Pois é. Fizeram bem de documentar. Muito bem, né? E é um documento, né, fonte primária da época, para a gente entender exatamente como é que foram aqueles tempos. Exato. É bom explicar para os nossos amigos, né, que é costume em todos os santuários do mundo
quando chegam caravanas, geralmente orientadas por padres, e o padre celebra a missa, é costume apresentar no final da missa um registro, onde o padre coloca a sua assinatura, né? E como é belo, por exemplo, ver no santuário mais famoso do mundo, olha, aqui passou também aquele padre, aquele homem que virou bispo, virou papa, etc., como um documento e que dá mais força ainda ao valor daquele santuário. Interessante. Certo. Então, esses documentos, 1743, 1757 dos padres jesuítas, portanto, é um documento importante. E também vale lembrar que no ano de 1745, né, uma capela, propriamente dita, foi construída, então, em honra a Nossa Senhora da Aparecida, né? Capela do Alto dos Coqueiros, né, que é essa primeira capela, onde ali sim começou a ter uma cara de igreja, um culto Exato. um pouco mais adequado, onde as pessoas poderiam visitar. Se bem que o Felipe Pedroso, dizem, que ele ajudou a construir essa capela, que ele achava que era um pouco distante. Ele ficou desanimado. Acho que o povo não vai até lá, não. Mas ele estava enganado, né, Padre Guido? Estava enganado porque respeitávamos, né, o parecer dele. Digamos a verdade, que talvez a motivação era outra, porque ele devia fazer com que aquela imagem saísse da sua casa. 15 anos ficou na casa dele, exato, não teve portanto, que sair, né? não dava certo colocar no santuário, né? Compreendemos, e acho que nós também ficamos com um pouquinho de tristeza quando uma coisa assim atinge um pouquinho a nossa emoção, né? Quando um filho ou uma filha casa, claro que os pais estão contentes, porém tem que deixar a sua casa também, tem sempre aquela alegria, também com um pouco de tristeza. Mas tudo bem, o povo, porém, exatamente respondeu. Aquela capela se tornou um centro de devoções extraordinária e o povo corria de toda a redondeza e a voz se espalhava. Ninguém tinha celular, né, ou WhatsApp naquela época, mas mesmo assim as vozes passavam de pessoa em pessoa e aumentava cada vez mais o número dos que vinham até aí, nesse município de Guaratinguetá, né, para encontrar-se com Nossa Senhora. Muito bem, e já que a igreja, né, como a gente sabe, a primeira capela que foi inaugurada em 1745 ficou pequena, depois a história continuou, foi criado a Basílica Menor, que é a atual, que a gente chama de Basílica Antiga, né? Tem a Basílica Gigante, bonita hoje, que é a atual, e a Basílica Antiga. Quando a gente vai para Aparecida, a gente costuma visitar as duas. A Antiga foi inaugurada em 1888. Né? E é justamente no ano de 1888, no ano da inauguração da Basílica Antiga, lá em Aparecida, que a princesa Isabel, eu falei agora há pouco, né, de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, foi ela que presenteou Nossa Senhora da Aparecida com a coroa, né? E com o manto. E com o manto, como a gente conhece até hoje, né, Padre Guido? Perfeito, foi né? justamente no ano 1888, no ano da inauguração da Basílica Antiga, a princesa Isabel a presenteou com o manto e com a coroa, como a gente conhece até hoje. Agora, por falar em família real, padroeira, tudo mais, depois do intervalo eu vou lembrar um assunto interessante sobre a padroeira do Brasil e lembrar que o Brasil também tem um padroeiro e que a família real tem tudo a ver com isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco mais sobre Nossa Senhora Aparecida e outros pormenores interessantes da história. A gente volta já já.